Bom, olá jovens, veja só, dando sequência aos conteúdos, a gente vai ver o módulo 11 no capítulo 31, onde a gente vai estar vendo a parte de reações de substituição. A gente vai entrar em uma parte agora de um assunto que vai exigir um pouco que você lembre algumas coisas que você viu desde o início. Claro que a nomenclatura dos compostos orgânicos você tem que saber desde o início do começo do ano, desde o início do ano, até o finalzinho do ano você vai estar vendo essa nomenclatura do mesmo jeito, certo? Então vamos continuando. Na minha reação na classificação das reações, desculpa, eu vou apresentar em principal a adição, substituição, oxidação e você ainda tem a de eliminação, certo? Nas reações de adição, só cortando um pouquinho, vocês dão para ler aí, depois vocês leem, você dá um pausezinho aí no vídeo e leem. Na reação de adição, ela vai acontecer em alcenos e alcinos. Quem são os alcenos? Aqueles caras que têm ligações duplas. Quem são os alcinos? Quem tem a ligação tripla, certo? Porque a ligação dupla, aquela ligação que você sabe que é a pi, que é chamada de pi e sigma, a ligação pi, ela é uma ligação muito fácil de ser quebrada. É tanto que você já deve ter visto que você tem uma diferençazinha entre óleo e... deixa eu colocar margarina mesmo, que a gente tanto fala. Margarina, pronto. A gente tem uma diferença entre óleo e margarina. Um é alcano e o outro é um alceno. No óleo, é por isso que você tem aquele óleo de girassol, azeite de oliva é um óleo, o óleo de soja que a gente utiliza lá na cozinha é um óleo por causa da presença da ligação dupla. Então essa ligaçãozinha dupla que você tem aqui, ela vai estar correspondendo a você um óleo. Já se eu tiver uma ligação sigma, uma ligação simples, isso aqui está caracterizando para mim um alcano, certo? Uma ligação muito ruim de ser quebrada. É por isso que quem come muita... como é que eu posso dizer, meu Deus? Muita margarina, o pessoal que ingere muita margarina, muita comida processada, muita comida mais industrializada, que também tem uma grande quantidade de alcanos, ligações simples, então são ligações que são duras, são difíceis de ser quebradas. E aí vai armazenando no seu organismo, certo? E quem é que vai tirar daquilo? Aí só depois, se você adoecer, para o médico tirar, certo? Então, na minha reação de adição vai acontecer em alcenos. Minha reação de substituição, que é a aula de hoje, vai acontecer em alcanos, que são os que têm ligações simples apenas. Minha reação de oxirredução ou oxidação, como é chamada, vai ser quando você vai ter ganho e perdas de elétrons, certo? E a reação de eliminação que a gente vai ver em sequência. Dando continuidade, vamos entender um pouco mais desse mecanismo. Vitor, qual é o mecanismo para acontecer essa reação? Bom, eu tenho dois tipos de mecanismo. Ou ele vai ser um mecanismo iônico, ou então ele vai ser vias radicais livres. A gente vê daqui a pouco ele. Nesse meu mecanismo iônico, o que está bem escrito e detalhado aqui para vocês. Olha, o processo tem início através da ruptura, ou seja, a quebra. Essa quebra da ligação aqui, olha, certo? Da ligação covalente. Então eu vou formar um cátion e um ânion. Alguém que é mais positivo e alguém mais negativo. E nessa etapa, se vocês perceberem aqui no início, vocês estão vendo que é um alceno. Então, todas as vezes que eu tiver uma ligação dupla, que for um alceno, ele vai acontecer com reações de adição. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai ficar com substituição hoje. Eu só estou trazendo aqui para você o mecanismo, como vai funcionar. Então, eu tenho a minha quebra da ligação covalente e vai ser adicionado cloro nos dois elementos, certo? Onde você quebrou essa ligação pi, olha. Porque como essa ligação pi ela é fácil de ser quebrada, deixa eu representar ela aqui rapidinho. Você tem a ligação pi e uma ligação sigma. Essa ligação pi ela é muito fácil de ser quebrada. Então, quando você rompe essa ligação aqui, o cloro vai ser adicionado em cada um deles. Por quê, Vitor? Porque quando você quebra essa ligação, você fica com elétrons livres. Como você tem aqui o halogênio, que é o cloro ligado a cloro, que é o Cl2, cada cloro vai entrar em cada carbono desse, ficando no formato, no finalzinho, como produto, esse carinha aqui que vocês estão vendo, certo? Que é chamado de 1,2 dicloropropano. Então, nomenclatura eu tenho que estar sabendo desde o início do ano, não tem para onde correr. Se tem dúvida, retorna nos módulos e pega a parte de nomenclatura, certo?
Ou então pergunta lá na videoconferência, quando a gente tiver. Lembrando uma coisinha, possa ser que vocês encontrem alguma questão trazendo eletrófilo e nucleófilo. Gente, veja só, preste bem atenção nisso aqui. Ó. Geralmente esse eletrófilo, ele vai ter uma carga positiva. Ele vai ser considerado como um ácido de Lewis. Foi aquele assunto que a gente deu na aula passada. É só você retornar a gravação. E nucleófilo, geralmente ele vai ter uma carga negativa, o qual vai possuir uma possibilidade de doar um par de elétrons, sendo ele caracterizado como uma base de Lewis. Certo? Dando continuidade, vem o mecanismo de radicais livres, ou seja, a formação de radicais livres. O que eu queria trazer mais aqui para vocês, você sabe, vai ter a ruptura da ligação, do mesmo jeito. Só que eu queria trazer isso aqui, ó. Forma radicais livres. E o que são esses radicais livres? Muito instáveis e reativos. É por isso que eu digo e repito todas as aulas para vocês. Vocês precisam ter uma alimentação saudável. Vitor, por que uma alimentação saudável? Na sua alimentação saudável, existem alimentos que são ricos em antioxidantes. Esses caras que são ricos em antioxidantes é o que vão fazer a ligação com esses radicais livres. Olha. Esses radicais livres eles são muito instáveis dentro do seu organismo e ele tem a adquirir uma estabilidade com alguém. Então ele vai correr atrás de alguém para poder adquirir essa ligação e se tornar estável. Se você tem uma alimentação rica em antioxidantes, alimentos que têm antioxidantes, maçã, uva e uma série de outros, vinho também diz que é muito bom a questão do vinho, uma taça, não é para se embebedar, é diferente, uma taça de vinho é diferente, né? Então, todos eles são ricos em antioxidantes. Esse antioxidante, ele faz a limpeza desses radicais livres. Vitor, e a presença desses radicais livres, o que é que acontece no meu organismo? Lembre que você é uma pura química. Você por inteiro, eu, você, já dizia o professor de português, eu, tu, nós, vós, eles, todo mundo, é química pura. Então, existe uma série de reações químicas dentro do seu organismo. À medida que vai tendo essas reações, você vai fornecendo radicais livres. É por isso que com o passar do tempo você envelhece. Com o passar do tempo você começa a adquirir pode adquirir sim alguns tipos de doença um pouco mais perigosas, que você sabe qual é que eu estou falando, que não é nem muito bom estar falando esses nomes, que é feia, certo? Então a presença desses radicais livres é o que você precisa ter uma alimentação rica em antioxidante. Por quê, Vitor? Porque eles são muito instáveis e reativos. Eles vão reagir com tudo que ele vê pela frente, certo? Dando continuidade, não me interessa muito essa partezinha, é só uma forma do mecanismo para vocês identificarem como acontece. Vamos partir agora para a reação de substituição, que é a aula realmente de hoje. O que é uma reação de substituição? O nome já está dizendo tudo. Substituir. Geralmente a gente vai estar fazendo a substituição do hidrogênio, certo? Que é o cara mais fraquinho que está ali na ligação. Então as reações de substituição, elas ocorrem especialmente nos alcanos, que é aqueles caras que têm ligação simples, foi o que a gente falou desde o início. E essas reações ela têm condições energéticas, então vai envolver altas temperaturas, altas pressões, uso de catalisador, luz. Então precisa desses indicadores que vocês estão vendo aí, temperatura, luz, catalisador e etc, para que ela ocorra, certo? Bom, quais são os tipos de reações de substituição que eu tenho? Você tem a primeira aqui que é chamada de halogenação. O nome já está lhe dizendo tudo. Halogenação, halogênio. Halogênio é a família 7A na tabela periódica. Então você vai fazer uma substituição por halogenação. Como é que eu faço, Vitor? Você tem o flúor, cloro, bromo e o iodo como halogênio. Vitor, eu posso usar os 4? Não. Você vai estar utilizando mais comum o Cl2 e o Br2. Cl2 e o Br2. Por quê? Porque o flúor ele tem uma reatividade muito grande. Então ele pode ocasionar uma explosão na hora que você estiver reagindo. E o iodo é um cara estupidamente lento. Muito lento. Então você quer fazer a produção de algum determinado composto e quer uma velocidade boa. Não quer também que seja tão rápida, porque pode acontecer uma explosão, como o caso do flúor, e também não quer uma que demore tanto, como no caso do iodo. Então o que é que vai ser mais utilizado? Cloro ou Br, Cl2 ou Br2, sendo chamado de cloração, por cloro, obviamente, e a bromação por Br2. Vitor, como acontece? Gente, preste bem atenção agora como vai funcionar. Eu tenho um alcano.
apenas ligação simples entre carbonos, eu tenho um alcano. Beleza. Como eu vou fazer essa substituição, Vitor? Um hidrogênio desses vai cair fora. Quem eu escolhi? Esse hidrogênio que está em vermelho, porque eu quero. Você pode escolher outro. Aqui você vai estar substituindo esse hidrogênio apenas, fazendo uma halogenação parcial, viu? Parcial. Qual é a diferença de parcial e total? Parcial você só vai substituir apenas um. Total você substituiria todos os hidrogênios, certo? Então eu vou fazer uma cloração, que é colocando Cl2. E o que é Cl2? Cloro ligado a cloro. O que é uma reação de substituição? Alguém sai e alguém entra. Eu vou substituir o hidrogênio. Olha, o hidrogênio cai fora e esse cloro entra no lugar dele. Vitor, qual é o composto formado? Bom, veja aqui. Olha. Antes eu tinha 2 carbonos et, apenas ligação simples, an, terminação de todo hidrocarboneto, O. Então esse daqui era o etano. Quando eu fiz a halogenação, que foi substituir por halogênio, no caso Cl2, no caso uma cloração, substituí meu hidrogênio, coloquei o cloro. Formei que produto? Pronto, cloroetano. Então, geralmente, as questões vai trabalhar para você a questão de nomenclatura. Vai trabalhar muito a nomenclatura. Então, eu preciso estar sabendo a nomenclatura que eu tinha antes, fazer a minha reação de substituição e descobrir qual vai ser o novo composto formado. Porque as questões que vão trazer para vocês, vai ter no livro, para vocês verem, você vai ver que geralmente ele já lhe dá o nome do produto e quer que você descubra quem foi o cara que fez essa reação. Certo? Por exemplo, ele vai lhe dar o cloroetano e vai perguntar qual foi o hidrocarboneto que foi utilizado no início. Então você precisa estar sabendo a nomenclatura, certo? E a formação também ali, como vocês podem ver, a formação de HCl. Por que eu vou formar HCl? Lembre que o hidrogênio caiu fora. Tudo bem, o hidrogênio caiu fora. E o cloro, Vitor, que estava aqui sozinho, olha, ele não vai ficar sozinho. Ele vai se amigar com outro hidrogênio, olha, formando o HCl. Tranquilo? Como subproduto que você vê lá no finalzinho. Olha lá, mais HCl. Olha aqui, ó, HCl. Certo? Existe essa formação dele também como subproduto. Tranquilo? Muito fácil, muito simples. É só substituir. O nome já está me dizendo tudo. Vamos para a próxima? Pronto. Veja o que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Reação de substituição. Continuando, é o assunto dessa aula. Tenho aqui ó, um composto, ó, carbono, 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 carbono e carbono. Percebe que eu tenho um total de 5 carbonos aqui. Sendo que eu estou identificando que eu tenho carbonos primários, carbono secundário e carbono terciário. Novamente, a questão está trazendo para você uma cloração. O que é uma cloração? É você fazer a substituição pelo Cl2, certo? O que é Cl2? Cloro ligado a cloro. Tá, Vitor, eu tenho vários carbonos. Eu vou escolher qualquer um? É sorteio? Não, que você não está jogando na Mega. Então, existe um padrão para você seguir. Qual o padrão? Olha ele lá no cantinho. Carbono terciário é maior do que o secundário, que é maior do que o meu primário. Então, eu preciso identificar quem é o carbono terciário, quem é secundário e quem é primário. E isso você já sabe. Carbono primário é quando tem um carbono ligado a um. Esse está ligado a um primário, esse estava ligado a um primário, esse está ligado a um primário. Esse carbono aqui está ligado a 2, então ele é secundário. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3, então ele é terciário. Então a substituição eu vou fazer primeiro no carbono terciário. Vitor, já teve muitas questões que a pessoa, trouxe lá uma questãozinha trazendo para você, dizendo bem assim, o nome desse composto aqui vai ser o 2-metil-butano. Na substituição por cloração do 2-metil-butano, vai haver a formação apenas no carbono terciário? Falso. Por que é falso? Eu mostrei para vocês aqui agora que a ordem que você vai seguir é pelo carbono terciário, secundário e primário. Primeiro eu retiro do terciário. Mas não impede que faça substituição nos outros carbonos. É por isso que vocês estão vendo aqui, ó. Nesse primeiro esquema aqui em cima, está fazendo a substituição no carbono terciário, que é o que mais vai acontecer. Esse daqui está acontecendo no carbono secundário e esses outros aqui estão acontecendo nos carbonos primários. Então, ele não vai acontecer exclusivamente no carbono terciário. A gente pode até brincar aqui
Claro que não são dados meus, estou inventando dados, mas vamos supor que aqui vai estar cerca de 79% das reações que você fizer com esse composto e o cloro, vai formar esse cara aqui. Por quê? Porque a preferência é substituir no carbono terciário. Conseguiu entender isso? Eu acho que sim, porque não dá para escutar sua voz, né? Só na videoconferência. Então, se vocês responderam aí a questão que a primeira, por ser relacionada a um carbono terciário, é onde mais vai acontecer, é isso mesmo, certo? Vocês vão ver nas questões, tanto no livro, no módulo de vocês, como também nas questões que eu também vou enviar em PDF. Tem um site lá que tem altas questões de química e eu vou estar enviando para vocês irem treinando também, até por causa de questões de Enem e vestibular, certo? Dando continuidade. Primeiro a gente viu a halogenação, que é a adição, a substituição por halogênio. Dessa vez a gente vai ver a nitração, a substituição por um grupo nitro. Então a nitração de um alcano, ele produz um nitrocomposto, que vocês viram isso aí com Cledijane, onde vai acontecer com o ácido nítrico. Vitor, qual é a fórmula do ácido nítrico? HNO3. Se você desprender esse cara aqui, ele vai formar OHNO2. Esse é o grupo nitro, é ele que entra, certo? Na minha substituição. Então veja aqui, ó. Tem o metano, vou fazer a substituição por nitração. Esse hidrogênio cai fora e o meu grupo nitro, que é o NO2, entra no lugar. Vitor, essa OH que estava aqui sozinho, ele não vai ficar sozinho. Ele vai se amigar com o hidrogênio e formar o H2O, certo? Deixa eu tirar esse cara aqui. Formando o H2O. Vitor, a nomenclatura agora. Antes eu tinha o metano. Como eu substituí com o grupo nitro, Cledijane bem disse a vocês, é só você adicionar o nome nitro. Nitrometano. Dá no mesmo, certo? E a sulfonação, Vitor? Sulfonação vai ser a substituição por grupos chamados grupos sulfônicos. Na sua sulfonação, ela vai ser utilizada através do ácido sulfúrico, que é H2SO4, onde você desprendendo, você vai formar OHSO3H. É aquele carinha que está lá em vermelho, certo? No cantinho lá. SO3H é o seu grupo sulfônico. É ele que vai entrar na substituição. Então veja aqui, ó. Primeiro se atenta ao seguinte. Deixa anotado aí que eu esqueci de colocar aqui para vocês, viu? Sulfonação só vai acontecer quando você tiver uma quantidade de carbonos maior ou igual a 6. Eu preciso ter pelo menos 6 carbonos para acontecer uma sulfonação. Por quê, Vitor? Porque a sulfonação ela só acontece quando você tem uma alta massa molecular, certo? Então eu preciso de 6 carbonos. Como aqui é um benzeno, todo mundo já sabe que tem um total de 6 carbonos. Fazendo a sulfonação, que é a partir do ácido sulfúrico, desprendendo esse cara, a gente vai formar o grupo sulfônico, é o grupo que entra. Vitor, e no anel aromático, eu vou fazer a substituição em que carbono? Gente, todo mundo é secundário. Aí. Esse é secundário, 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 secundário. Se todo mundo é secundário, você vai fazer a substituição em quem? Em qualquer um, certo? Então, eu vou escolher, no caso aqui da questão, ele trouxe esse, aí, esse hidrogênio cai fora. Esse OH que sobrou vai se amigar aqui com o hidrogênio, formando a molécula de água. E o grupo sulfônico entra na onde você tirou o hidrogênio. É só substituir, não tem dificuldade nenhuma. É só você fazer a substituição. Lembrando que você vai seguir aquela ordem. Primeiro o carbono terciário, depois o carbono secundário e, por fim, se você não tiver nenhum dos dois, o carbono primário. Certo? Dando continuidade. Ai, quase não passava. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, a aquilação e a acilação de Fidel-Crafts. Foi os dois malucos que estudaram essa reação de substituição. Fidel-Crafts, certo? Aquilação, bom, veja como é simples. Olha, depois vocês leem aí em cima, é só ler. Primeira coisa que vocês têm que ver, lembre disso aqui, olha. Pode ser usado cloreto de alumínio, que é o AlCl3, como catalisador, ou até mesmo o FsCl3, caso vocês vejam, certo? Gente, veja só o seguinte, olha. Depois vocês leem isso aí, depois vocês dão um pause e leem o que tem escrito. O que eu quero que você identifique, na minha aquilação, quando eu fizer essa quebra da ligação aqui, olha, o cloro não entra. Vitor, por que o cloro não entra? Porque se você colocar o cloro, eu vou identificar que você está querendo fazer uma halogenação.
E a halogenação, você já sabe que tem que vir Cl2. E aqui só tem um cloro, certo? O maior erro que eu vejo em aquilação que o pessoal faz é adicionar, é substituir pelo cloro. E não é, certo? É o radical alquil que a gente chama. Então quem entra, Vitor? Quem vai entrar é o CH3. O hidrogênio cai fora, se liga ao cloro que vai ficar sozinho, formando uma molécula de HCl, e substituindo o hidrogênio, você bota seu radical alquil, que é o CH3. Antes eu tinha o benzeno, agora eu passei a ter o metilbenzeno. É fácil as nomenclaturas. Ou você pode chamá-lo também de tolueno, viu? Tolueno. É a partir do tolueno que a gente faz aquele TNT. Por exemplo, vocês já assistiram aquele desenho do Papaléguas? Aquele desenho do Papaléguas e o Coiote, né? Que aí todos os episódios, o que o Coiote tenta fazer, pegar o Papaléguas, utilizando sempre do TNT, um explosivo. O que é o TNT? Vamos lá. Eu pego o meu tolueno. Como eu faço o meu tolueno, Vitor? Através de uma reação de substituição que vocês acabaram de ver aí, ó, na aquilação. Pego o meu tolueno e faço com ele uma nitração. O que é a nitração? É a minha substituição por HNO3, certo? Vou deixar esse esquema aqui paradinho, quieto por enquanto, que a gente vai retornar daqui a pouco para ele quando a gente começar a falar da dirigência dos aromáticos, certo? Por enquanto, crava essa ideia. Tenho o meu tolueno. Vitor, onde eu encontro o tolueno? Dentro de um carro. Sabe aquele cheirinho de carro novo que vocês têm? Compra um carro. Ah, meu pai comprou um carro novo. Olha que cheirinho de carro novo. Ah, não, quando acaba o cheirinho de carro novo, meu pai vai e compra outro carro novo. Pronto. Pode ter certeza que ao longo do tempo ele pode desenvolver algum tipo de doença, viu? Por quê, Vitor? Porque esse cara aqui, ó, é o que prejudica tudo. Esse anel aromático aqui é o que prejudica tudo. Esse anel aromático, tudo que tiver anel aromático, ele é considerado cancerígeno. Onde tiver anel aromático, ele é considerado cancerígeno. Conservante. Ah não, eu não bebo refrigerante, eu sou fitness, eu só tomo suco de caixinha. Meu jovem, lá dentro desse suco de caixinha tem conservante. E geralmente você utiliza como conservante, o que mais utilizado, claro, é o benzoato de sódio. Olha ele falando aí, benzoato, benzeno, cancerígeno, manteiga, margarina, tudo que tem, tudo que vocês têm que imaginar. Lembre-se só o seguinte, tudo que é fechado, tudo que é fechadinho, pacote, pipocas, refrigerante, suco em caixa, leite em caixinha, tudo que é fechado, ele tem que ter conservante. E se tem conservante, geralmente é mais utilizado o benzoato de sódio. Certo? E se não for o benzoato de sódio, é outro tipo de conservante que também tem um anel aromático e ele se torna cancerígeno. É por isso que você vê muita gente adoecendo fácil hoje em dia. Certo? Deixa ele aqui quietinho. Vamos para a acilação, olha. Na aquilação, né, vocês viram, né? Entrou o grupo metil, já formei meu metilbenzeno, ou também chamado de tolueno. Tudo bem. Acilação. Na sua acilação, é um grupo acil. Veja aqui, olha. Veja aqui, olha. O cloro, ele não entra, porque se for para entrar o cloro, você vai estar fazendo uma halogenação e eu não quero fazer halogenação. Para ser halogenação, eu tinha que ter Cl2. Então, o que é que grupo que entra? Esse cara aqui, é só você virar ele, gire ele, encaixe. É só substituir. Meu hidrogênio cai fora, vou girar esse carbono e encaixar no lugar, formando uma cetona. Como eu identifico uma cetona? Carbonila entre carbonos, cetona, certo? Então ali eu formei o meu metilfenilcetona, é uma nomenclatura mais utilizada não como a NIUPAC, certo? Essa é a minha acilação, é só substituir, gira e encaixa, só isso. Substituição, muito fácil, então são 5, halogenação, nitração, sulfonação, com mais de 6 carbonos, aquilação e acilação, certo? Vamos dando continuidade. Passa. Pronto. Vitor, e a hidrólise salina? Gente, eu coloquei... Colocando só para a gente completar a questão dos assuntos que tem. Mas eu vi poucos. Já vi poucos. Mas, Vitor, como acontece nessa hidrólise salina? Dê um pause e leia. Não se preocupe com o restante. Dê um pause e leia. Esse cara aqui que eu tinha formado, olha, lembra daquele primeiro que a gente fez, que a gente formou o cloroetano na halogenação? Ah, lembro não. Lembra? Volta o vídeo, olha, é só retornar o vídeo. No meu cloro, quando eu fiz a cloração aqui dele,
Eu posso fazer uma hidrólise alcalina. Hidrólise, o nome já está me ajudando, é água. Então, água em presença de quê? Alcalina é base, é água em presença de uma base, certo? Esse delta aqui é aquecimento, viu? Toda vez que vocês verem um delta, identifica para você aquecimento. O que é minha molécula de água? É H2O. Quando você desmancha ele, vai formar H e OH, certo? Vitor, e agora o que é que acontece? Meu grupo OH vai substituir o cloro, enquanto o cloro que você tinha cai fora. E se liga ao hidrogênio que estava aqui sozinho para formar uma molécula de HCl. Ou seja, nada mais, nada menos do que a produção de álcool. Então eu posso pegar um hidrocarboneto chamado etano, fazer uma cloração, formar o cloroetano, fazer uma hidrólise alcalina e produzir o etanol, certo? Então existe essa forma também de produção do etanol, certo? Através da hidrólise alcalina.